Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E vocês estão vendo que nós estamos num cenário novo. A gente está aqui em Florianópolis, direto do estúdio do Augusto Bax, Sala Secreta Podcast. Aliás, já convido vocês depois a conhecer o podcast do nosso amigão aqui, o Augusto Bax. E hoje eu tenho dois convidados sensacionais. Nós temos aqui o Augusto Bax, claro, que vocês já conhecem, já veio aqui diversas vezes no Irmãos Dias Podcast. E nós temos aqui o CEO, né, da Coinbase também, que entende muito de criptomoedas, de economia nacional, que é o Fábio Plein. Então nós vamos conversar bastante com eles aqui. E antes de mais nada, claro que a gente vai apresentar o nosso parceiro de hoje, que é a Coinbase. Hoje uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. E a importância de você ter a sua conta em uma Coinbase da vida é porque vai te dar o quê? Segurança, né? E olha que promoção legal que eles estão fazendo. A Coinbase, Fábio Plein tá aqui para confirmar, eles estão te dando aí R$20 para você ir conhecer a plataforma deles, tá certo? Como é que vai funcionar? Você tem que abrir tua conta por esse QR Code que tá aqui na tela ou pelo link que tá aqui na descrição, tá certo? Você vai mandar os seus documentos, até por uma questão de segurança para validar a sua conta, e você vai investir R$10 em qualquer criptomoeda. Depois de 48 horas a Coinbase ela vai depositar para você R$20. E aí você vai me perguntar, André, o que eu faço então com esse dinheiro que eu vou ganhar? A minha recomendação é que você continue investindo principalmente em Bitcoin, né, o Ethereum, que são moedas que a gente vai falar bastante aqui hoje e que já se provaram ser uma ótima forma de investimento, tá bom? Detalhe, governo americano investe na Coinbase, Donald Trump investe na Coinbase, tá? É uma plataforma que oferece uma segurança muito grande, inclusive ela é conhecida como a plataforma até da Nubank, é muito fácil de mexer, ela é muito friendly, é muito tranquila para mexer para quem tá começando, tá? Então abra sua conta, aproveite esse bônus e eles também estão com uma outra promoção legal. Investiu em USDC, que é o dólar via criptomoeda, você pode ganhar até 10% ao ano de rentabilidade colocando lá seu USDC na Coinbase. É uma renda fixa muito legal em dólar. Mas vamos lá, Fábio Plein, Augusto Bax, bem-vindos aqui ao Irmãos Dias Podcast. Obrigado. Vamos falar muito de criptomoeda, vamos falar também de economia brasileira, o que está acontecendo, né? Bem-vindos novamente, Augusto e Fábio, pela primeira vez aqui. André, é um prazer estar aqui e poder participar também. Obrigado, Sim. Augusto, aqui por nos receber e poder bater esse papo aí com vocês. Legal. Pô, prazer, cara, mais uma vez, acho que, sei lá, o 10º episódio que a gente tá gravando junto e eu tô muito feliz aí de estar junto contigo de novo. O Augusto acho que veio a primeira vez, acho que em 2021, 2022, faz tempo. O quê? A última vez que eu gravei? Não, a primeira vez que você veio. Ah, sim, a primeira vez, sim. Porque você já viu tantas vezes que eu já não recordo quantas. Sim, sim. Mas vamos lá, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, né? O Bitcoin subiu cerca de 95% em dólar esse ano. O ouro também subiu 52%. Eu quero entender o que está acontecendo na economia mundial para esses dois ativos estarem subindo tanto, né? E qual a correlação para ambos estarem subindo tão forte. Bom, vou começar, acho que o Augusto, aqui, que é o especialista, acompanha esse movimento aí no dia a dia dele. A minha visão eu acho mais macro. O que a gente acaba acompanhando da Coinbase, acho que tem alguns movimentos importantes aqui acontecendo. Acho que o primeiro já faz desde janeiro do ano passado, quando teve a aprovação dos ETFs de Bitcoin, de Ethereum também, mas falando de Bitcoin. E, inclusive, a Coinbase a gente é custodiante de 9 dos 11 ETFs foram aprovados também nos Estados Unidos, mas na prática o que isso tem acontecido é que tem tido um fluxo de novo capital para a indústria que acaba sendo muito importante. Então, um grande número também que eu estava confirmando nas últimas semanas, hoje em torno de 7% de todos os bitcoins hoje que estão disponíveis aí no mercado já estão sob a custódia dos grandes ETFs de Bitcoin. Já mostra como tem sido a força desse movimento. Eu acho que o segundo, que acho que é um evento mais recente, que acabou sendo toda essa tendência também aí de flexibilização das taxas de juros pelo Fed, que tem também ocasionado também um aumento de liquidez em dólar, que acaba também, acho que o Bitcoin é um dos ativos junto com o ouro, que acaba absorvendo mais dessa liquidez adicional, incremental que vem tendo em dólar. Eu acho que o terceiro ponto que a gente acaba se envolvendo e acompanhando muito por ser uma empresa americana, listada também na Bolsa, na Nasdaq nos Estados Unidos, acaba sendo também todo esse desenvolvimento regulatório que vem acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que a gente saiu de um momento lá atrás em que tinha uma postura muito contrária à indústria,
mesmo por parte da SEC e de outros órgãos reguladores, por um momento muito mais favorável também da SEC e um cenário regulatório com aprovação, por exemplo, que teve, que a gente pode aprofundar também, não vou me estender demais, da aprovação das regras sobre stablecoin, que é o Genius Act, e outras discussões. Tudo isso vai dando mais confiança e segurança para os investidores, grandes investidores, que até algum momento não estavam participando dessa indústria e que ajudam a promover um pouco esse crescimento que a gente está vendo aqui ao longo já no início de outubro. Perfeito. E aí, Augusto? Bom, no meu caso é tudo que ele falou e eu vou só complementar. Cara, a alta do Bitcoin, do ouro, e se você for ver o da prata, tu chegou a ver o gráfico da prata? Não acompanhei a prata. O gráfico da prata, ela tá para romper o topo histórico de 45 anos. Caramba. Ou seja, na minha opinião, tá acontecendo um movimento também da adoção dos ETFs e tudo mais, que a gente sabe, né? Mas o mercado cripto subiu quase que exclusivamente para Bitcoin e pouquíssimas altcoins esse ano. Nada parecido com aquilo que a gente viveu em 2021, que foi aquele boom de altcoins e meme coins e coisas aleatórias. Esse ano foi um ano bem mais sólido no Bitcoin, uma alta do Bitcoin. E agora, recentemente, desde julho desse ano, o Ethereum começou a entrar em uma tendência de alta com bastante atraso, né? Antigamente o Bitcoin subia, as altcoins acompanhavam e nesse ciclo a gente viu que esses últimos 3 anos totalmente diferente, né? O Bitcoin meio que foi sozinho e uma outra altcoin teve alguns lampejos de alta, alguns momentos, né? Mas uma coisa que eu entendo que está acontecendo, que me preocupa um pouco, né? Eu não sou o cara do apocalipse, mas assim, me preocupa o comportamento das commodities, né? Principalmente o ouro e a prata. E principalmente o mercado da prata, cara. Mercado da prata... Quanto subiu o mercado da prata? Você tem um número Cara, ele aí? subiu bastante. O ouro, 52% nos últimos 12 meses. Então, eu acho que ele subiu, acho que até um pouco mais do que isso. Se eu não me engano, uns 70% de alta esse ano. E a prata não é normal subir. E se vocês forem ver, por exemplo, ações da SSRM, que é uma das maiores empresas de mineração de metais, ela começou a subir tipo 25% ao mês, nos últimos 2, 3 meses. O que significa isso? Que a demanda por ouro e por metais preciosos está crescendo abundantemente. E aí você vê acionistas e donos de empresas, das maiores empresas, vamos lá, o S&P 500 e Nasdaq subiram forte, mas só 7 empresas foram as responsáveis pelas maiores altas desses índices nos últimos anos, né? E se tu pega os donos dessas maiores empresas, que eles também são acionistas, eles começaram a vender as ações. O Warren Buffett foi um deles também. Warren Buffett, o dono da Microsoft, o Bill Gates, o da Amazon lá, começaram a comprar terras. Começaram a estocar terras, tá? Aí você vê metais preciosos subindo e disparando, que é um comportamento que não é normal. Uma alta tão forte em um ano de metais preciosos. O que está acontecendo? Na minha opinião, eles estão se preparando para um grande colapso financeiro. Seria um colapso financeiro ou nós estamos próximos de uma terceira guerra mundial? E aí eu quero trazer essa pergunta para vocês. Por quê? A gente tá vendo a Rússia toda hora cutucando o país da Europa. Sim. Manda drones pra Polônia, manda drones pra Letônia. E aí o que acontece? O Putin manda drones lá pra Polônia, a Polônia não tem uma defesa contra drones. O que ela tem que fazer? Ela sobe um caça, que é muito caro, milhões de dólares pra você operar ali os caças no ar, pra derrubar alguns drones e que demora ainda por cima. Sim. Vocês não acham que talvez esses grandes investidores, essas baleias, vamos falar assim, e o ouro disparando, né? Que a gente sabe que o ouro geralmente ele dispara quando a gente tem algum risco geopolítico ou sistêmico. Vocês não acham que a gente pode estar entrando aí num cenário que eles estão enxergando de uma possível terceira guerra mundial? Eu tenho certeza. Porque senão eles não... Quando eu estava morando na Europa, as pessoas da Europa, de vários países, estão recebendo cartilha de como se preparar para a guerra. Olha que loucura. Então eles estão preocupados, né? Por exemplo, na Noruega, se tu digitar no YouTube ali, cartilha de sobrevivência na guerra na Noruega. Você vai só digitar isso no YouTube, vai aparecer vários vídeos de brasileiros que estão morando na Noruega que estão recebendo já cartas de como você se preparar para uma guerra. Olha isso. Ô Fábio, você que está hoje frente a uma das maiores empresas do mundo, que é a Coinbase, lá vocês têm algum tipo de informação? Qual que é a sua visão sobre existe esse risco? Olha, eu acho que obviamente que existe esse cenário que a gente acaba acompanhando. Foi um ambiente mais, nos últimos, principalmente na primeira parte desse ano,
um ambiente mais instável, né? Olhando até por toda a política que teve aí também das tarifas que o governo americano acabou implantando e gerando instabilidade com diversos governos do mundo. Como um todo, acho que parece que algumas coisas, eu estou fugindo um pouco aí da parte mais geopolítica, mais direta, mas pelo menos o que a gente vê na economia, das perspectivas para o mercado, um cenário um pouco mais estável já, assim. Quando a gente começa a ver então já um cenário de redução de taxa de juros do Fed, eu acho que também sinalizando um dado que me chamou a atenção, que já tem uma visão do mercado de 87% de expectativa de redução nas 2 próximas reuniões do Fed. Então, de baixar 25 pontos aí nas 2 próximas reuniões. Então, acho que esse é um cenário que já mostra a direção que a gente está indo. Eu acho que acaba também impactando de uma maneira que pode ser positiva para a nossa indústria, uma vez que vai acho que aumentando o apetite de novo para ativos considerados de maior risco também. Mas toda essa instabilidade que a gente vem colocado, acho que pode ser sim colocado dentro da bolsa de elementos que também vem estimulando com que mais e mais pessoas sejam instituições financeiras, novos investidores que acabaram, eu falei de ETFs de Bitcoin no início, ou mesmo que grandes instituições financeiras começam a ter cada vez mais uma parte da sua tesouraria composta também por Bitcoin, por Ethereum, governos também discutindo cada vez mais também, tendo aí seus fundos de reservas como parte em cripto, em Bitcoin também, fundo soberano. Então, acho que daí trazendo mais para o meu dia a dia, eu acho que muito mais assim, trazendo mais elementos para uma convicção que a gente tem de um ativo que se diferencia do resto e que tem uma perspectiva aí de longo prazo. Eu não consigo precisar mais em que momento vai ser isso, mas de poder seguir valorizando ao longo do tempo. Então, acho que dentro disso, acho que isso nos toca muito e reforça a tese de por que a gente está construindo dentro dessa indústria e de que no longo prazo faz sentido que as pessoas tenham uma parte maior ou menor dentro do seu portfólio desses ativos com esse perfil. Falando agora sobre Bitcoin, né? Bitcoin tá aí rodando na casa dos $120 mil. Eu lembro que o Augusto, da última vez que teve no nosso podcast, vai fazer alguns 2 meses, 4 meses? Uns 4 meses. 4 meses devia estar ali na casa dos $70 mil, isso, mais ou menos. E você disse que provavelmente ia chegar nos $120 mil e chegamos nos $120 mil. E eu comprei bastante, inclusive aquela época que você falou. Ganhei bastante dinheiro. E o Ethereum também eu comprei, que você tinha falado. Mas eu quero saber a visão de vocês, Fábio e Augusto. Daqui pra frente, quem tá nos assistindo talvez nem investe ainda em Bitcoin, né? Qual é a visão de vocês para os próximos meses e para os próximos anos referente ao Bitcoin? Olha, para mim é continuação de alta, crescimento, enquanto o Bitcoin estiver acima de $108 mil, então acima de 108 dá para se manter seguro, tranquilo. Para mim, uma perda de $108 mil seria uma perda de suporte estrutural de tendência de alta semanal, e aí eu entraria já num viés bem mais bearish, né? Um viés mais urso, ou seja, pessimista, como alguns gostam de falar. Só que eu vou te dizer, complementar o que o Fábio falou sobre a flexibilização monetária, né? Com corte de juros, a gente vai ter um ambiente de mais abundância e também mais apetite ao risco. E é o que está acontecendo. Se você for ver, todos os ativos do mundo estão subindo agora. Todos. Dólar, euro, prata, cara, vai tudo. Tudo se valorizando, Bitcoin se valorizando e tal. E também nós temos vários gráficos prontos para explodir em alta. Então, eu acredito que por mais 2, 3 meses eu acredito estar seguro, tranquilo, acreditar em alta. Porém, como o Bitcoin já fez 5 topos nesse ciclo, 5 mini topos, né? Cada topo novo que aparece tem um risco maior da reversão de tendência, né? Então eu não descarto que em 2026 vai ser um ano bem mais necessário tu fazer a diversificação de investimentos e não só focar em Bitcoin, acreditar em alta infinita e do jeito que nós estamos agora. Mas por hora, por os próximos meses eu tô bem confiante, acredito em alta para novembro, alta para dezembro. E 2026 a gente vai dar uma olhada nessa situação geopolítica para ver se alguma coisa acontece que pode afetar todos os mercados, né? E pro longuíssimo prazo, você acha que o Bitcoin vai chegar no $1 milhão? Cara, assim, aquela história, eu comprei um Bitcoin inteiro pra deixar na carteira do meu filho. Meu filho nasceu esse ano. É porque você acredita que vai... Sim. Então eu tenho um Bitcoin inteiro que tá pro meu filho, pra quando ele tiver 30 anos de idade, eu vou falar pra ele, ó, tem um Bitcoin ali pra você. Pode comprar a melhor cobertura lá em Balneário Camboriú, com esse Bitcoin. Exatamente. Tranquilo. Porque assim, já saiu vários estudos, né? Que a melhor carteira é a carteira dos mortos. Tu conhece a carteira dos mortos? O que é isso? Carteira dos mortos é o cara que comprou ativos de risco, ações ou até criptomoedas e, tipo, esqueceu de vender porque ele morreu.
entendeu? Sim. Então esses são os caras mais ricos do mundo. As carteiras dos caras mais ricos do mundo são Tem muito dos defunto falecidos. bilionário, né? Tem muito defunto bilionário, porque o cara compra, segura um ativo e ele esquece de vender porque ele, né, morreu. Exatamente. Então eu brinco que eu fiz uma carteira, né? Uma carteira para deixar parado durante 30 anos para ele ali segurando esse ativo, porque eu tenho aquela crença de que quem segurar Bitcoin ao longo do tempo vai ser recompensado por isso, porque o Bitcoin, por ser limitado a sua emissão, ele vai sempre se valorizar em relação à quantidade da base monetária de determinado país, comparado dólar, real, euro, né? Que porventura tem flutuações, às vezes tem um ano ali que o Bitcoin corrige 60%, 70%, 80% do seu topo. Porém, no longo prazo, tu vê que nenhum investidor de Bitcoin que comprou Bitcoin e segurou por 4 anos teve prejuízo. Todos tiveram lucro. Todos tiveram lucro. Eu comecei a investir em tiveram. 2020 e tive muito lucro. Qual que é a sua opinião, Fabio? Bitcoin, você está confiante para os próximos meses e para os próximos anos? Acho que para ambos, assim. Acho que no curto prazo, acho que a tendência, acho que os principais indicadores estão apontando para um cenário favorável. Acho que outubro tende a ser um mês positivo. E passa muito por coisas que a gente acabou falando aqui também, né? De fluxo de capital institucional, liquidez. Então a gente olha os indicadores aí também do M1, indicador de oferta de dólar no mundo também segue um cenário favorável, embora até pode ter uma tendência de ajuste também a partir de novembro, e um cenário regulatório favorável que também dá, eu acho que estimula mais essa entrada de novo capital e capital institucional. Um dado importante sobre isso, assim, quando teve 2 eventos do ano passado, que no passado não foi um ano assim que talvez explodiu tanto o Bitcoin como a gente viu esse ano, mas tiveram gatilhos importantes, né? Seja em janeiro lá com a aprovação dos ETFs de Bitcoin e em abril, se eu não estou enganado, com o halving, que a partir do halving a gente começa a ter então aí um volume de novos Bitcoin disponíveis no mercado em torno de 450 Bitcoins por dia. E hoje, se a gente pegar, acho que é uma média de 2025, a média de Bitcoins adquiridos pelos fundos aí de ETF de Bitcoin já está em torno de 1.300, 1.500 Bitcoin dia. Então, só dessa parte do mercado de capital institucional de ETFs já estão adquirindo mais do que a gente está produzindo de Bitcoin por ano. Acho que já mostra um desbalanço interessante, que é um elemento, tem outras forças aí dentro desse mercado, mas que traduzindo isso para um contexto mais de longo prazo e acreditando que com essa clareza regulatória, cada vez mais pessoas vão se sentir confiantes para poder ter uma parte do seu portfólio em Bitcoin, governos, empresas também cada vez mais colocando uma parte disso, isso pelo menos aí nos torna confiante de que um olhar aí de 5 anos é possível sim a gente conseguir enxergar aí que isso vai ser um ativo de $500 mil, quem sabe $1 milhão lá para... acho que vai atingir $1 milhão. Mas de novo, ainda acho que é um campo de especulação, mas eu acho que pelo menos assim as partes do quebra-cabeça estão se tornando mais claras, com mais pessoas também acreditando, entendendo como essa tecnologia funciona. Quer chutar um ano para bater $1 milhão, Augusto? Eu quero chutar um ano para bater R$1 milhão esse ano. Esse ano já tá em $600 mil, 650, eu acho. Olha, e agora tá para romper o topo, né? O Augusto falou em alguns meses atrás e eu comprei e realmente... Eu vou te contar uma história, cara. Esses dias eu tenho uma filha pequena. Uhum. A babá da minha filha, depois que ela fez 1 ano, eu tive que trocar porque ela, casou, foi embora. E entrou uma outra senhora. Cara, eu voltei de viagem, deixei $1.000 na minha gaveta. Passou 2 dias, sumiu meus dólares. Eu fiquei tão chateado com isso, cara. Enfim, né? Desliguei a pessoa, tal. E aí eu lembrei do que você me falou. Pô, o Bitcoin vai valorizar. Eu falei, quer saber, meu? Eu peguei $20 mil e botei no Bitcoin, tava $70 mil. Vou recuperar esse dinheiro com o Bitcoin. E graças ao Augusto eu recuperei. Graças a você. Agora, na verdade, tu que toma a decisão, né? Exatamente. Sim. Uma brincadeira à parte. Não sei se eu te ajudei a convencer naquele momento, mas... Não, porque a gente tinha feito a entrevista há pouco tempo. E, enfim, aí eu falei assim, eu vou recuperar comprando Bitcoin. Eu tava puto da vida. Mas eu queria perguntar pra vocês, saindo agora um pouco de Bitcoin, quais projetos de tecnologia ou outras criptomoedas que estão chegando aqui, que talvez o nosso público ainda não conheça, e que vocês acham que pode dominar o mercado nos próximos anos? Eu não tenho nada a não ser Bitcoin e no máximo Ethereum, né? Porque das tecnologias novas, assim, que eu acho que vão ser disruptivas e que já tá tendo, né, um bafafá de valorização, são empresas de computação quântica, que eu acredito que é uma tese muito boa para o cara explorar agora aos poucos. Mas tem cripto de computação quântica?
Não, e nem acho que a pessoa deveria investir numa cripto de computação quântica. O que eu investiria é que a gente estava falando, né? Que no futuro a Coinbase pode ser que ela comece a listar tokens lastreados em empresas de tecnologia, por exemplo. Nas Big Techs. Vai. Certo. E aí, daqui a pouco, uma dessas Big Techs está explorando a computação quântica. A gente já tem nos Estados Unidos ETFs que investem. Tem o Ketum. O Ketum é um ETF que investe em empresas que estão desenvolvendo a questão da computação quântica. O Ketum ele é um índice de todas as empresas de computação quântica, né? Eu tenho, cara. Ganhei muito dinheiro também. Que é BTS, que é o BT, né? Que são as ações que incorporam, IONC, RGTI. São empresas que eu, particularmente, em fevereiro, quando eu gravei com vocês ali, acho que foi em março ou fevereiro, eu estava carregado de QBTS, né? E QBTS eu multipliquei em 500% agora. De empresa de computação quântica. Eu realizei ontem metade do lucro. Por quê? Porque eu coloquei $20 mil e eu cheguei a $220 mil com ela. É uma proteção agora também, né? E assim, esse tipo de... tudo bem, é um crescimento em cima de especulação. Sim, é um crescimento em cima de especulação. Só que eu acredito que pode ser a narrativa que nos próximos 10 anos essas ações podem se valorizar grandemente, entende? Porque... eu ainda acho que tem poucas pessoas investindo nisso e tem poucas pessoas percebendo nisso. Então, primeiro ponto, eu não acho que a maior assimetria está dentro do mercado cripto. Eu acho que a maior assimetria está dentro do mercado de tecnologia. E, na verdade, sempre foi, né? Porque se tu for pensar a alta do Bitcoin, ela foi muito mais por conta da sua especulação em cima da sua tecnologia e solução de problemas, que ela resolveu o problema de ter um dinheiro digital que você resolve o problema de duplicidade, você não tem duplicidade, você assegura a transparência de todas as operações. Então, ele é o dinheiro digital mais seguro que existe e ele ainda assegura para os seus próprios usuários que confiam nele 100% da sua plenitude sobre o seu próprio capital. Então, fora que reduz burocracia e você pode transferir o Bitcoin para o cara que está no Japão em segundos. Né? Exatamente. Então essa alta de 9 milhões de por cento nos últimos 13, 14 anos ali do Bitcoin foi muito mais por causa da sua tecnologia. Sim. E não por ser criptomoeda. Porque senão todas as altcoins acompanhariam ele. Sim. Mas na verdade o Bitcoin nesse ciclo ele subiu quase que sozinho, na maior parte do tempo. Então, por exemplo, para mim o Bitcoin ele tem que ser encarado mais como se fosse uma ação de tecnologia, como uma tecnologia, entendeu? Então, assim, eu acreditar que vai surgir uma nova cripto que vai ser revolucionária, eu não acredito, tá? Eu acredito que o Bitcoin ele é sólido. Tem sim como você especular em janelas de tempo, alguns hypes, né? Daqui a pouco uma empresa lança um token, só que essa empresa é envolvida em computação quântica por trás. Aí beleza, ela pode subir. Mas eu não compraria mais, tipo assim, tokens ou criptomoedas ligadas à computação quântica. Eu compraria ou a ação ou um token que seja ligado a uma empresa como uma The Wave Quantum, que é uma empresa com 400 funcionários. Porque em cripto tem muito problema do seguinte, você compra um token que diz que é computação quântica, mas na verdade é dois maluquinhos dentro de uma garagem que fizeram um token em um sitezinho de fundo de quintal, que eles estão falando que é sobre computação quântica, mas o cara não tem 400 funcionários lá, não desenvolveram nada, entendeu? Então, eu acho que o mercado ele precisa ter esse amadurecimento e eu acho que cripto agora vai... A tokenização de ações de tecnologias reais e de empresas reais é o que vai ser o grande chamariz. O Fábio tá aqui pra falar. RWAs, né? O Fábio tá aqui para falar se a Coinbase está estudando isso, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente está estudando e a gente já está bem ativo dentro dessa parte do mercado. Acho que para mim o grande caso de sucesso até hoje de tokenização é a tokenização do dólar. E isso hoje em dia são as stablecoins, né? Que já são um mercado aí de em torno de 300 bilhões de market cap. A gente, inclusive, ajudou a fundar uma delas, que é o USDC, que a gente distribui, que a gente comentou aqui no início também sobre uma campanha que a gente está fazendo, mas acho que isso, falando mais da tecnologia, só em stablecoin, no ano passado, se movimentou 30 trilhões de dólares. Assim, acho que é um volume impressionante, é 20 vezes mais do que a PayPal transacionou no período, é 2 vezes mais do que a Visa transacionou no período. E isso é um mercado que a gente está falando hoje, está em torno de 300 bilhões, e daí a análise do nosso time na Coinbase, que no curto prazo, até 2028, possa passar a valer 1,2 trilhões. Então,
no curto prazo ainda tem uma perspectiva de valorização. A gente não está falando de um ativo que a gente vai investir, ele por si só vai ter uma volatilidade, Exato. pelo contrário, um ativo, uma relação 1 para 1 para o dólar, mas que pode fazer sentido para o investidor, pessoa física, para ter uma parte ali do seu... Eu posso fazer não é um merchan, prometo. Mas é assim, eu posso fazer só um adendo que ele falou. Falou uma coisa muito interessante. Que quando a gente está no topo, na alta infinita, né? Todo mundo quer a especulação. Eu quero comprar o token X e tentar multiplicar meu capital em 2, 3 vezes. Só que no mercado financeiro, principalmente renda volátil, eu percebo que o vencedor de longo prazo é o cara que não foca em ganhar dinheiro e foca em sobreviver. Então, primeiro ponto, sobreviver, depois ganhar dinheiro e depois repetir o processo, né? Multiplicar. E muitos iniciantes entram para multiplicar. Só que eles esquecem, por exemplo, e eu acho muito excelente esse instrumento do que a Coinbase oferece, que é o token USDC, que é regulado, tudo perfeitamente. Ele é um dólar digital, podemos dizer assim. E o pessoal esquece que o mercado cripto só explodiu e só cresceu por causa do token USDC e o token USDT, que são o Tether e o da Coinbase, né, o USDC, da Circle. E uma coisa que eu acho muito legal de falar é que, assim, o pessoal esquece da fase da sobrevivência. Então, se a gente bater topo histórico hoje do Bitcoin, ele bater R$1 milhão por unidade até o final do ano, que eu acredito que vai acontecer, bater $180 mil. E 2026 ele começa a cair, o Bitcoin começa a cair. Qual que é a melhor proteção? A melhor proteção é o token USDC. Por quê? Porque no token USDC, durante um bear market, tu pega lá na Coinbase, tu entra na Coinbase e vai ter o earn lá. Tu consegue deixar numa pool de liquidez e ele vai te pagar lá 10% anualizado em média. Às vezes 7, às vezes 5, vai oscilar. Mas você deixa uma fração do seu capital ou do seu lucro que você teve ao longo de 2025, deixa travadinho lá, você deixa rendendo teus tokens USDC a 5% ao ano a até 10%, talvez às vezes mais, dependendo do período. E você vai ter como se fosse uma caixinha. Sabe aquelas caixinhas dos bancos que tem aí? Caixinha do banco lá que fica rentabilizando? Então lá na Coinbase tu consegue deixar como se fosse uma caixinha, deixa rendendo em dólar. E ao final de 6 meses, você avalia. Pô, o Bitcoin corrigiu 50%, 60% do topo. Tu vai lá e decide. Pô, começa a reentrar aos poucos. Porque daí tu tá na fase tu usa o USDC como um instrumento para te proteger de uma queda da volatilidade da alta, né? E também uma queda daquele 1 ano sabático que o Bitcoin corrige, geralmente faltando 1 ano para o próximo halving, faltando 800 dias para o próximo halving, o Bitcoin geralmente corrige 80% do topo. Então vamos imaginar, tu vende no meu caso, né? Minha estratégia pessoal, eu vou tentar vender Bitcoin a 180 mil, vou transformar em token USDC, vou jogar lá na Coinbase eu deixo na pool em dólar, deixa rendendo, dá uma olhada ali 3, 4, 5, 6 meses. Eu acompanho todo dia, né? Mas tem muita gente que pode acompanhar uma vez por semana, uma vez por mês. Vê lá depois de 6 meses se o Bitcoin voltar, por exemplo, para $50 mil. É bem plausível que o Bitcoin volte para $50 mil por unidade por um tempo. Porque entra na fase de realização de lucro, né? E aí, se ele voltar para 50 mil, você vai lá e aporta um pouquinho. Pega um pouco, tira um pouco dos USDC daquela pool e transforma em Bitcoin lá dentro da Coinbase mesmo, né? E deixa lá. E depois você pega todo o movimento de alta de 2, 3 anos de alta forte. É justamente esse tipo de situação que eu gosto de multiplicar capital. Então é importantíssimo tu ter um ativo antifrágil. E o USDC, para mim, como ele é ligado a um dólar digital, o dólar é a coisa mais quista, não é o ouro ou o prata, como o pessoal pensa. No momento de crise, todo mundo quer mais dólar, porque todo mundo quer ter a liquidez para pagar as contas. Claro. Tu não vai pagar barras de ouro as tuas contas. Então, no momento de uma queda, de um crash, de um estouro de bolha, como eu acredito que pode acontecer, né? Das techs dar um estouro de bolha no próximo ano. Se der esse estouro de bolha, tu se protege com o SDC. E na mesma plataforma tu consegue comprar Bitcoin. Né? Então, você ainda pode deixar rendendo. Tu pode deixar rendendo em SDC. Tá com uma campanha legal, 10% ao ano. Isso. Que é uma renda fixa em dólar. Exatamente. Então, assim, cara, tu sempre tem que pensar que em alguns momentos tu tem que estar focado mais em assimetria e multiplicação, como a gente está no final desse ano. Mas, ao mesmo tempo, quando o mercado perde uma tendência semanal e ele vai mostrar que nas próximas semanas ele vai tender a corrigir, né? Ou perder valor perante o dólar, tu transforma o SDC. Aí que tá, né? Muitas pessoas me perguntam, André, vale a pena investir na renda fixa lá nos Estados Unidos? E aí é uma resposta aqui. Por exemplo, você pode ter o SDC em ativo digital, ganhando 10% ao ano, que lá nos Estados Unidos você não tem renda fixa pagando isso. Vai pagar em torno de 4% a 5% ao ano. Então, tá aí uma dica para vocês, né? O SDC
lá na Coinbase, rendendo 10% ao ano. E tem que abrir a conta aqui pelo QR Code ou o link aqui embaixo para que vocês participem das promoções. Lembra que eu falei, né? Coinbase, para você conhecer lá, você colocou R$10 em qualquer cripto, eles estão te dando 20 em até 48 horas. Então aproveita, depois não fala que eu não avisei, tá certo? Você pega 30 e continua reinvestindo lá. Se quiser ir pro bar tomar uma, aí é um problema teu. E no você mercado pode sacar e fazer o que você uma quiser. das coisas mais difíceis é a confiança, né? E a Coinbase, ela é a maior empresa, cara, dos Estados Unidos. Eu acho que é uma das maiores empresas do Reino Unido, assim. Eu tenho muito seguidor que o cara não consegue abrir conta em lugar nenhum e eu falo, não, abre na Coinbase porque a Coinbase lá é regularizada nos Estados Unidos, é tudo certinho. Então lá tem muito mercado, né? Exatamente. Ela tem muita liquidez, é uma das maiores, hein? E tem pessoas que me falam, pô, mas eu já tenho conta na Binance, eu já tenho conta na Bybit, eu já tenho conta no mercado Bitcoin. É importante nesse mercado também você pensar o seguinte, não dá pra colocar todos os ovos numa cesta só. Eu mesmo também, eu tenho conta em 4 exchanges, tá? Pelo patrimônio que eu tenho. É legal você ter uma diversificação. Eu sempre falo, mais seguro é você ter teu wallet, guarda lá. Só que você pode perder as palavras-chave, numa dessas você perde todo o seu dinheiro. Então, pra você distribuir legal o teu patrimônio, tudo bem, você já tem conta em outro lugar, mas também faz na Coinbase. A gente tá falando aqui que é bem seguro. Pode falar, Fábio. Eu acho que tem, dentro ainda, expandindo ainda em stablecoin, tem esse caso de uso das pessoas usando como proteção, nesses cenários aí que o Augusto trouxe, mas tem tido uma adoção muito grande também por empresas. Então, assim, empresas que têm operação no Brasil, Estados Unidos ou qualquer parte do mundo, estão avançando também para ter uma grande infraestrutura global, porque é tão fácil quanto a gente manda uma mensagem para o WhatsApp aqui, para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, a ideia é que o dinheiro também possa se movimentar dessa mesma forma. Então, acho que a partir dessa lógica que grandes empresas de pagamento, a gente mesmo acaba investindo também nessa infraestrutura, bancos acabam trabalhando para ter uma alternativa ao método que é tão conhecido aí também no mercado SWIFT e que também acaba sendo tão defasado e tem um legado gigantesco também em termos de tempo que demora para esse dinheiro se movimentar, taxas que acabam incorrendo ao longo desse processo. E o próprio Swift agora teve, acho que umas 2 semanas atrás, anunciou também que está, obviamente que não foi um projeto que eles desenvolveram agora, mas está por lançar também incorporar blockchain dentro da infraestrutura de transação global deles também. Então acho que mostrando que essa é uma tecnologia que a gente poderia falar que está tendo o seu momento iPhone de adoção global generalizada e que por isso que a gente acredita que tem tudo para avançar. Tem uma outra parte também que embora também não tenha um token relacionado, que a gente tem dentro da Coinbase um produto que chama Base, que é uma rede em Ethereum, que o Augusto também comenta bastante, de segunda camada, Layer 2, que possibilita ter transações mais eficientes em cima da Ethereum. Então, com isso, também linkando stablecoin com Base, a gente consegue também ter transações em menos de 1 segundo, custando menos de 1 centavo. Então, acho que essa é a direção que a gente acaba acreditando, que vai possibilitar que ao longo dos anos aí, a movimentar dinheiro, que até então tem sido, acho que um processo que a gente vai avançando passo a passo, mas pode ter um momento de inovação e de crescimento muito, muito grande nessa adoção de stablecoin. Eu até queria comentar só uma coisa para complementar o dele, a fala dele. Cara, eu uso o SDC todo dia para pagar o iFood. O meu filho nasceu, aí a minha mulher não consegue mais cozinhar agora por enquanto, né? E daí eu acabo usando o SDC todo dia porque eu carrego o meu cartão de crédito com o SDC. Então eu tenho um cartão de crédito de cripto. Uhum. Sim, tá. Eu tenho um cartão de crédito de cripto. Eu carrego com o SDC e eu uso o SDC sempre para pagar as contas. A operadora já faz a conversão do SDC para reais. E eu até vou dar uma dica para a galera se quer começar a ter uma experiência com cripto diária, né? Cara, baixa algum cartão de crédito. A Coinbase já tem cartão de crédito ou não? Nos Estados Unidos a gente tem. Aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil eu tô usando no caso a EtherFi, mas dá pra usar outra, tem a Cash também, tanto faz. Tu usa um cartão de crédito e aí tu carrega ele com SDC. Esse dólar da Circle aí, né? Que é da mesma empresa da Coinbase. E basicamente você carregando com SDC, utilizando na rede Arbitrum, da rede Ethereum, tu não tem custo nenhum de taxa, ou seja, a taxa é perto do zero para fazer essa movimentação. E tu fica pagando contas sem precisar pagar IOF. É maravilhoso, cara. Eu acho excelente. Boa sacada para fugir do IOF, que tá cada dia querendo subir mais aqui no Brasil, né? Exatamente. Mas eu queria até puxar um assunto com vocês. Eu conversei com o Bruno Perini. Aliás, um abração pro Bruno. Esses dias a gente tava conversando. Tem empresas aqui no Brasil que estão adotando a estratégia da MicroStrategy. Né? Que a MicroStrategy, aliás... MicroStrategy, né? Uhum. Ela era uma empresa de softwares e hoje ela é conhecida por ter uma empresa detentora de muitos bitcoins, né? E agora a gente tem, por exemplo, a Melius aqui no Brasil, que também tá
trazendo para sua tesouraria bastante Bitcoin. Tem uma empresa que lançou esses dias aí, que ela fez um IPO reverso, né? Que ela comprou uma empresa já listada na bolsa, que é a Orange, né? Que saiu agora. E por que isso é importante, na minha opinião? Quero saber a opinião de vocês. Fundos de ações, por exemplo, que não podiam comprar Bitcoin diretamente, agora elas podem comprar empresas que compram Bitcoins e, de certa forma, elas também estão se posicionando dentro do mercado. Isso aí também pode começar a movimentar mais pelo mundo essa questão dos Bitcoins, vocês não acham? Sim. Acho que tem uma parte gigante também. A gente falou um pouco do percentual hoje de Bitcoin que já estão assim, custodiados pelos ETFs de Bitcoin. Eu acho que tem uma outra parte, que eu não vou ter o número exato aqui, que empresas como a MicroStrategy, a Orange agora está fazendo, tem outras, acho que tem um número grande de empresas adotando essa tese, essa estratégia no mundo, que também já corresponde aí, eu vou chutar um número aqui, então não vou me ancorar tanto nele, mas eu acho que tem pelo menos perto de uns 8% também aí adicionais que estão dentro desse perfil. Então, e por que isso é importante? Onde eu acho que esses novos veículos eles acabam contribuindo dentro da adoção e da movimentação de preços também, que acaba sendo um veículo para a entrada de capital que até então estava restrito àquela pessoa, como talvez nós aqui, que a gente estava mais acostumado, mais disposto a investir através de uma exchange, fazer a custódia centralizada ou descentralizada também. Então, eu acho que o exemplo que eu dou dentro disso, também até voltando talvez para o caso ali dos ETFs, que até então os ETFs também era um canal que, se tu quisesse investir, ou os grandes bancos nos Estados Unidos não tinham uma forma de distribuir um produto. Com a chegada dos ETFs, eles passaram a ter uma forma de treinar a sua equipe comercial, que essa equipe comercial fosse a estudar cripto. Todo mundo aqui em algum momento começou a estudar cripto, entender a beleza disso e virou advogado, o embaixador também natural também da tecnologia. Então, acho que a grande coisa que é legal em torno disso é que tu estimula as pessoas, e vocês trabalham com educação também, a começar a estudar, a entender sobre isso e junto entender por que isso é importante no seu portfólio. E acaba gerando um círculo aí virtuoso dentro disso. E essas treasury companies também de Bitcoin, acho que acabam tendo um efeito similar também, porque talvez aí fundos de investimento que acabavam não tendo um canal para poder estar colocando isso, possam também botar uma parte do seu portfólio dentro disso. Eu acho que acaba fazendo o mercado como um todo e girar e se beneficiar dentro disso. Perfeito. O Augusto e Fábio, né? Eu queria entrar com vocês num assunto que é o Drex. O que vocês acham? Isso vai pegar aqui no Brasil mesmo? Tá chegando? Qual o real interesse do governo com o Drex? Isso, de alguma forma, vai acabar com o sigilo das nossas informações? Como o pessoal diz por aí? O que vocês imaginam? Olha, o Drex ele pode ser uma faca de dois lados aí. Ou ele pode fazer uma excelente comida ou pode, né, atacar para ferir alguém. Eu tenho algumas dúvidas com o Drex e preocupações e também algumas coisas que eu acredito que poderiam ser solucionáveis. Então o Drex, na verdade, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V do Bitcoin, da blockchain do Bitcoin, onde supostamente, né, as entidades vão conseguir rastrear tudo que tu faz com o teu dinheiro. Então, por exemplo, hoje teu dinheiro, mesmo com o Pix e tal, tu não consegue fazer um rastreio exatamente livre e perfeito do dinheiro. Só que o Drex, ele vai ser o Estado tendo um dinheiro mais controlado. Ou seja, o Estado vai controlar, por exemplo, se por exemplo, eles quiserem, né? Você poder usar teus recursos financeiros limitados a um determinado fim. Então, por exemplo, tu ganha 3 mil de salário, mas tu só pode comprar R$1.000 com Bitcoin. 1.000 Drex ali, R$1.000 com Bitcoin. Isso poderia acontecer. Eles poderiam fazer isso. Não sei se eles vão fazer para esse fim. Só que, supostamente, se você colocar de forma pública todas as transações reais, que é alguma coisa que eu duvido que eles vão fazer, tá? Que é você mostrar publicamente onde está indo o dinheiro de todo mundo, você consegue eliminar a corrupção do Brasil. Uhum. Então, o Drex, ele seria uma solução para o fim da corrupção. Porque você não conseguiria mais desviar dinheiro. Se tu usar só o Drex e tu ter a referência de onde saiu e da onde entrada, se tu usar inteligência artificial ainda para fazer o rastreio, tu sabe que o dinheiro que aquela prefeitura arrecadou, que aquele município arrecadou, ele vai ter que ir para determinado fim. Uhum. Então, se você fizer o Drex com a abertura para qualquer pessoa ver e saber aonde está indo os recursos públicos, legal. Só que se tu
fizer isso pro mesmo fim, para que tu perca, para que uma pessoa física perca o dinheiro sem rastreio, tipo assim, eu tenho dinheiro na conta bancária. As pessoas não sabem se eu tô comprando alguma coisa. Elas não sabem se eu tô comprando um dinheiro o capital no Mercado Livre. Só que se tu expor isso para qualquer pessoa, você perde a sua, vamos dizer assim, a sua privacidade financeira. Então tu sabe, fulano de tal tem tanto de dinheiro no banco. Imagina se todo mundo agora tivesse suas contas bancárias abertas para todo mundo enxergar. Então o Drex, para mim, ele é extremamente perigoso. Aliás, quero perguntar pro Fábio... Porque depende de quem vai manusear essa ferramenta. Exatamente. E aí uma pergunta importante pro Fábio, porque a Coinbase investe muito dinheiro em cibersegurança. Porque a gente sabe que hoje lidar com a internet, a gente tem muitas pessoas, muitos hackers aí, mal intencionados, e que se você der uma brecha no seu sistema, ele invade tua empresa, ele invade teus dados, eles expõem teus clientes. Isso é um risco muito grande. E tenho certeza que é uma das linhas de despesa maior que a Coinbase tem é investir em cibersegurança. Olhando para o Drex, você acredita que o governo vai conseguir trazer essa segurança? Porque é muita gente transacionando ali e se expor os dados das pessoas é um risco muito grande, né? Bom, até para dar um pouco de contexto para quem está nos escutando assim, sobre o Drex, tem sido um projeto que o Banco Central tem liderado. Acho que iniciou, vocês me corrijam aqui, acho que mais ou menos em 2022 ali. Acho que é isso aí. Que teve o início. Até se no início se teve um entendimento que ia ter uma evolução mais rápida, teve um sandbox que no fim das contas até por o Banco Central acho que acaba sendo também aí um órgão também com uma equipe limitada, ele não avançou tão rápido. Mas eu confio bastante na competência técnica do Banco Central aqui do Brasil de fazer um projeto sólido. A gente tem acompanhado isso, assim, se for mais para trás, a gente olha como foi desenvolvido o projeto de Open Banking, o Pix, que acaba sendo também, acho que é um sucesso, talvez o maior sucesso mundial de tecnologia, de pagamento instantâneo. Se fala muito também do modelo indiano, mas acredito até que o Pix, em termos de adoção e velocidade, curva de adoção de tecnologia, talvez tenha sido o maior. Talvez até um pouco teve uma externalidade favorável, que foi a própria favorável, colocando a adoção da tecnologia, que foi o impacto do Covid, fez todo mundo ter que adotar muito rápido esse tipo de tecnologia. Então, assim, de onde ele vem? Assim, ele é muito mais uma tecnologia utilizando blockchain na relação do Banco Central no atacado, que é basicamente a relação do Banco Central com os bancos. E pelo menos na primeira etapa dele, ele está menos relacionado para como vai ser esse monitoramento da pessoa física. Então, como isso vai evoluir, eu acho que para mim está menos claro, assim, porque como foi um projeto que ele avançou mais rápido, depois teve uma pausa, agora se fala que ele vai estar sendo retomado, mas acho que ele ainda está com muita coisa para ser definida. Então, como princípio de adoção de blockchain para trazer mais eficiência para o sistema financeiro e mais inovação, ele me parece que faz bastante sentido, porque eu acho que, assim como a gente viu o tanto de empreendedorismo e de inovação que veio atrelado ao Pix, eu acredito que ele pode ter um efeito positivo também para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo um contexto de governo também que está buscando de todas as formas aí também maneiras de aumentar a arrecadação. E, obviamente, que isso liga um sinal de alerta de como isso vai ser utilizado. Então, reforçando aí a perspectiva também do Augusto, acho que depende de como vai ser desdobrado os próximos passos. Como tecnologia, trazendo eficiência, eventualmente novos produtos financeiros para nos ajudar a reduzir desigualdade econômica também aqui, trazer mais produtos mais eficientes, pode ser ótimo. Mas dependendo da forma que essa tecnologia vai ser usada, eu acho que gera algum sinal de alerta aqui pra gente. O dinheiro papel vai sumir, seria isso, Fábio e Augusto? As pessoas têm dúvida. O que é o Drex? O Pix vai acabar? O que vai acontecer? De fato, como é que ele seria utilizado? Amanhã nós temos o Drex na rua aí. Como é que vai acontecer isso daí? O Estado vai ter controle total sobre tudo que tu ganha. E aí ele vai decidir, através de uma canetada, quanto de percentual tu vai ter que pagar com ele. O dinheiro papel vai sumir, então? Sim. Você não vai mais ter dinheiro rodando. Você vai ser obrigado a utilizar o Drex para fazer suas transações. Esse vai ser o grande sinal perigoso, porque vai depender muito de quem vai ser o líder do teu país, entendeu? Isso pode determinar... Cara, pode determinar vários problemas ou soluções.
Uhum. É aquela história, ele é como se fosse uma faca, né? E o problema não é muito o instrumento em si, mas quem utiliza o instrumento e para que fim vai utilizar. Quem encabeça o processo, né? Como tudo na vida, eu vejo o lado positivo e o lado negativo da coisa, né? Tem que esperar a gente colocar em prática pra Por gente exemplo, ver. assim, hoje em dia, né? Muita gente tem muito dinheiro, sonega grande parte, Uhum. né? E nos países que não conseguem sonegar, tu vê que a população tá bem mais presa, reprimida. Por exemplo, galera que vive na Inglaterra, brasileiros aí podem confirmar. Tudo que tu produz, 50% é do Estado. Uhum. Ponto. Se isso é revertido de forma positiva pro Estado ou não importa, né? A Suíça é assim também. Cara, tu não sabe. Agora a questão toda é o seguinte. Você tem uma política de perder 50% de tudo que tu produz no Brasil, conhecendo a cultura brasileira, política brasileira. Bom, eu tenho 38 anos. Eu não confio em nenhum político. Aqui no Brasil... No a gente Brasil, tem- não. A gente tem essa questão de... A política não dá o Entendeu? exemplo pra que a gente possa... Então, ter por isso confiança, que eu tenho 20 pés atrás, porque é uma ferramenta muito poderosa, mas é uma ferramenta poderosa em lugares onde você tem uma cultura muito eficiente. E Uhum. uma cultura que não tenha tanto problema com roubo, né? Com corrupção. O Brasil, ele é altamente... É um estado corrupto, né? O Brasil é um país muito corrupto. Ele é tão corrupto quanto a Itália. A Itália, eu acho que talvez bate de frente com o Brasil aí em corrupção. Uhum. Então, o meu receio é quem vai estar utilizando À essa frente. ferramenta. Porque se a gente daqui a pouco coloca alguém no poder ou mantém alguém no poder que tá querendo pegar dos mais ricos, né? E passar para os mais pobres, cara, pode saber que é a destruição tu consegue destruir com uma ferramenta dessa um país. Eu presumo que no futuro, talvez a gente vai poder até vivenciar uma guerra civil como aconteceu no Vietnã ali recentemente. Uhum. Pra Bom. mim é bem plausível. Veremos, o futuro Vietnã dirá. não, como é que é o nome do país mesmo? É ali do lado da Índia, que faz fronteira com a Índia, que recentemente teve a perseguição aos políticos ali. Eu não sei agora o nome, mas enfim, é isso. Comentem aqui embaixo se vocês sabem qual é o país que eu também agora não lembro. Você sabe qual é, Fabio? Não tô lembrado. Eu também não sei. O Augusto vai pegando. Enquanto isso, eu vou falar do nosso outro parceiro, que é o site Investidor 10. A gente fala sempre aqui também do Investidor 10, que é o melhor site para você fazer suas pesquisas de ações, ETFs, fundos imobiliários. É um site completaço e gratuito. Inclusive, eles têm uma modalidade lá muito legal. Você pode consolidar a sua carteira de ações, até de cripto também, lá dentro do Investidor 10. É muito legal. Eu vou deixar aqui para vocês o QR Code para vocês conhecerem e também o link aqui embaixo, tá lá? Vai lá conhecer, porque inclusive tem muita coisa que você vai aprender ali que é tão didática a plataforma que você vai sair de lá com uma bagagem bem interessante. Augusto, achou aí? Opa, achei. Nepal. Nepal. O Nepal, vocês viram o que aconteceu, né? Não acompanhei. Tu não acompanhou a invasão da classe de estudantes lá? Não acompanhei. Porque o governo do Nepal queria bloquear acesso a todas as mídias sociais. Então, WhatsApp, Instagram, todas as mídias sociais. E a população se revoltou, porque isso eles encontraram eles acreditaram isso como uma forma de censura ao povo ter informações, Uhum. né? Imagina no Brasil, do nada, você ter Instagram bloqueado, Facebook bloqueado, WhatsApp bloqueado. Você passa a não ter mais, a depender apenas da informação que o Estado determina. E aí a população se revoltou e eles foram lá e pegaram e destruíram com todo o Congresso do Brasil, do Nepal, e começaram. E eu acho que isso pode ser um caminho que, se caso, dependendo do controle estatal que tenha com o tal do Drex, isso pode acontecer no futuro. Pode Daqui movimentar. a pouco eles decidem assim, não, agora tu vai pagar, ao invés de 20% de imposto por ano, 17%, 25%, vai para 50% de um ano para o outro. Com um Drex, eles podem fazer isso. Uhum. Eu não conheço o caso específico a fundo do Nepal, mas acho que fala bastante desses cenários extremos assim que acontecem no mundo. Eu vou fazer o link também com o que a gente acredita lá dentro da empresa, e com a nossa missão dentro da empresa global, de trazer liberdade econômica para as pessoas através de cripto, através para 1 bilhão de pessoas. Onde isso se conecta? Assim, quando a gente vê um cenário em que uma pessoa num país subdesenvolvido, que depende lá da moeda local, não conheço qual é a moeda do Nepal, imagino que seja uma moeda não tão confiável assim também. Sim. Então, a importância de ter mecanismos de tecnologia descentralizada para que as pessoas possam ter mais acesso a alternativas
que talvez hoje estão muito restritas a países desenvolvidos, e mesmo nesses países desenvolvidos eu acho que também tem as suas oportunidades aí também. Então, em qualquer lugar do mundo, a pessoa poder, de alguma maneira, investir num ativo como o Bitcoin, que a gente estava falando, ou Ethereum, ou uma stablecoin pareada no dólar, como o USDC, poder mover esse dinheiro também sem as restrições também, que em alguns países acabam sendo muito limitadas. Eu acho que esse é uma das forças e do poder dessa tecnologia. Um cenário mais... um exemplo mais próximo da gente, eu acabo me envolvendo pela minha função também com o mercado aqui da América Latina e na Argentina. Então a gente tem equipe na Argentina. E lá, por exemplo, o grande caso de uso de cripto, que fez com que a Argentina seja um dos países de maior adoção, foi algumas restrições aí artificiais que foram colocadas para que a pessoa, no geral, tivesse acesso ao dólar. Aí eles chamam do cepo cambial, que até recentemente acabou sendo eliminado, mas que restringia o valor de dólares que cada pessoa podia comprar por ano, se podia mandar o dólar para fora ou não poderia. Somado a isso, um cenário macroeconômico de superinflação e desvalorização do peso, fez com que as pessoas naturalmente adotassem muito cripto para se proteger e ter aí uma proteção que elas teriam com o dólar através de cripto. O caso da Argentina, mas tem outros vários lugares do mundo, em maior ou menor escala também, que as pessoas acabam encontrando em cripto uma alternativa também para estar mais conectadas e mais protegidas. Exatamente. Você pega um país que às vezes entra num conflito, uma guerra civil, ela consegue mudar de país rapidamente sem ter que ir no banco. Às vezes, o governo fechou o banco, você não consegue mais fazer nada, ou confiscou teu dinheiro. A gente viu no Brasil, na época do Collor, ele confiscou a poupança. Não, cara, olha só, não precisamos nem tão longe, nem atrás. O que aconteceu agora com a invasão da Rússia na Ucrânia? Exatamente. Então, também. quando eu tava morando na Espanha, todos os meus vizinhos eram ou ucranianos ou era russos. Eles tiveram que fugir dali. Claro. Eles usavam o recurso como? Transformaram tudo em Bitcoin. Ou, na verdade, eles usavam, ó, só para não mentir e deixar as claras para vocês, eles usam a rede Tron e usavam o USDT da rede Tron. Conseguiram transformar eles alugam o patrimônio. casa fora do... Então, na verdade, assim, quando tu vai pro meio cripto, tu entra num plano de liberdade que hoje o real não te fornece. Por exemplo, tu não consegue fazer o teu real ou teu Drex ser aceito fora do Brasil. Exatamente. Tu não consegue, só se tu vai numa casa de câmbio, tu vai pagar uma taxa de câmbio altíssima, e aí tu vai ter que transformar aquele teu real na moeda local. Mas tu não consegue chegar lá na Espanha e, eu quero pagar em reais o teu lanchinho lá. Tu não consegue. Ninguém vai aceitar. SDT, você vai... Agora dólar sim. Então se tu pega um cartão de crédito, carrega ali de USDC, tu consegue. USDC. Entendeu? Então a primeira coisa que eu faço todo final do mês, eu recebo dinheiro do meu trabalho, transformo todos os meus reais em tokens USDT e USDC, e eu carrego de cartão e fico pagando minhas contas, porque independente se eu tô no Brasil ou na Espanha, eu consigo pagar com o mesmo cartão de crédito. Exatamente. Ele te dá essa flexibilidade, essa liberdade, e tu não paga tanto nessas conversões. Tu não chega lá e paga um dólar comercial, não existe essa de dólar comercial, dólar que não é comercial, entendeu? Então isso é maravilhoso do mercado cripto. A possibilidade de você, como empresário, você faz a contratação. Por exemplo, eu tinha um consultor que morava na Holanda. É brasileiro, morava na Holanda. Cara, e eu pagava uma taxinha pequena e pagava o cara também com SDC ou com Bitcoin, enfim. É muito, porque antigamente você tinha que ligar, num Bradesco, no Itaú, pra fazer aquele... Aí tem que fazer o contrato de pedir uma autorização. que vai demorar 24 horas pra chegar e você paga uma fortuna de taxas, né? Então o mercado cripto também facilitou muito. Agora eu queria trazer pra mesa aqui 2 criptos e eu quero saber a opinião de vocês. Que sempre o pessoal me pergunta aqui. Solana e Ethereum, que são, posso estar falando besteira, similares em relação à entrega, porém cada uma tem a sua especificidade, né? O que você, Fábio, pensa sobre Solana e Ethereum, até para os próximos anos e meses, e Augusto também? Boa, assim, acho que são as duas, falando aí dos principais ativos, né? Tem Bitcoin, Ethereum como segundo em termos de valor de mercado e Solana logo atrás. A diferença desses dois são ativos que basicamente é como se estivesse investindo numa empresa de tecnologia. Então, quem que tu acredita que vai ganhar a corrida de tecnologia, se fosse lá fazer uma aposta lá atrás entre Google e Yahoo, dando um exemplo, assim, eu não sei qual dos dois que daqui a tanto tempo vai poder vai ganhar, se a gente olhar 10 anos para frente, mas essa é a disputa que está acontecendo entre eles.
Acho que falando de valor de ativo esse ano, a Solana acabou, pelo menos na primeira parte do ano, tendo uma valorização. Ethereum agora tem conseguido ter uma boa performance também. A gente, como empresa, a gente acaba também desenvolvendo a nossa tecnologia. Quando eu falei da nossa rede, Base, que é uma rede Layer 2, é construída em cima de Ethereum. Então, nosso investimento principal tem sido muito em cima dessa tecnologia, mas a gente também trabalha para que tenha uma interoperabilidade, então as pessoas possam migrar de uma rede para outra, para a Solana também. Então, acho que ambas aí vão ter um bom potencial aí de investimento. Se falar de preço de ativo em si, eu passo mais aqui para o Augusto, que está acompanhando isso mais no dia a dia. Mas acho que são as duas grandes tecnologias que têm o potencial aí de ajudar com que o mundo adote de uma maneira ou outra cripto no seu dia a dia, sem saber. Porque eu acho que isso é interessante também, né? Porque a gente fala, a nossa missão como empresa é que a gente possa ter 1 bilhão de pessoas utilizando cripto ao longo dos anos. Utilizar cripto pode ser ter uma exposição a Bitcoin, ou pode estar tendo o novo WhatsApp do futuro, ou nova mídia social do futuro, que ela provavelmente vai estar sendo utilizada com uma infra, seja de Ethereum ou de Solana. Então, qual dessas vai ser, eu não sei te responder, mas eu acho que essa é a visão, que alguma delas vai estar, de fato, parte do nosso telefone aqui, nos ajudando nos próximos anos. Você tem as duas em carteira, Fábio? Eu tenho um pouco das duas. Hoje em dia eu estou com um pouco mais de exposição em Ethereum por estar mais perto do meu dia a dia. A gente, como empresa, também está mais vinculado. A Base mesmo acaba tendo mais próximo, mas eu tenho um pouco de exposição nas duas. Eu tenho mais Ethereum também do que Solana, mas eu tenho as duas também. E você, Augusto? Eu só tenho Ethereum. Só Ethereum. O que você pensa pro futuro de Ethereum e Solana? Eu acredito Ethereum bateu recorde agora, recentemente, né? Sim, eu acredito que o Ethereum é mais forte do que a Solana, já se provou mais forte, e com a solução de segunda camada e atualizações que ela vem recebendo constantemente, eu acredito que ela é a mais... Pra mim, ela é a melhor. Mas elas são similares em relação à entrega? Com a segunda rede, sim. Sem a segunda rede, não. A Solana seria mais rápida e mais barata, né? Mas o problema é que a Solana, pra mim, que eu mexi com Solana há bastante tempo, ela travava uma vez a cada 3 meses a rede. O que você fazia dentro da Solana, Augusto? Eu só especulava, tipo, a valorização da própria token Sol, né? Da Solana. E assim, a Solana foi uma das que eu subestimei a sua capacidade de valorização do seu preço. Eu não cheguei a comprar ela a $8, como ela estava no último ciclo. Em 2021, ela tinha... 2022, ela chegou a valer $8, e ela caiu de $200 para 8. E eu não cheguei a comprar, porque realmente ela travava uma vez a cada 3 meses. A minha experiência com ela era muito ruim naquela época. E hoje em dia ela é uma rede... Ela é uma rede centralizada, assim. Nenhuma delas chega perto, para mim, do condicionamento do que vale o Bitcoin, né? Para mim, o Bitcoin ele é uma outra entidade, é um outro patamar, é um outro instrumento do que elas. Elas são um instrumento Ctrl-C, Ctrl-V do sistema tradicional, que tenta resolver alguns problemas de você poder, né, transacionar rapidamente dinheiro para lá e para cá, só que eles são entidades centralizadas, né? É diferente do Bitcoin. Bitcoin é totalmente descentralizado, não tem dono, criador. Solana tem criador, tem dono, Ethereum também. Então, assim, dá para especular em cima de valorização dessas tecnologias, como toda uma ação de uma empresa normal. Só que elas não diferem nada de uma ação de tecnologia de uma empresa tradicional, que é a solução, entendeu? Elas não são escassas também, né? Não. Bitcoin é escasso. Isso uma coisa que eu acho muito legal no Bitcoin é a questão da escassez. Para mim, o Bitcoin... Você não pode imprimir Bitcoin, né? Para mim, assim, tu tendo Bitcoin, e aí nós vamos falar de uma coisa mais avançada agora para a maioria das pessoas. Tu usando o Bitcoin, a segunda rede do Bitcoin, que se chama Liquid Bitcoin, tu resolve todas as questões do que tu precisa do Bitcoin. E o Bitcoin, qual é o problema dele? Você não é anônimo com o seu dinheiro. Ou seja, como ele tem a blockchain livre, é o endereço, né, que dá autoridade para a blockchain do Bitcoin ser eficiente, como um dinheiro digital, né? Você tem publicamente exposto a tua carteira. E para mim é um grande problema que é assim, se alguém descobre a tua carteira de Bitcoin, todo mundo vai saber quanto que tu mexeu, o que tu fez com esse capital, para onde tu movimentou. Agora, se você tem o Liquid Bitcoin, que é uma segunda rede do Bitcoin, você tem transação instantânea, taxa zero, e você nada mais é do que você ter a liberdade com o teu próprio capital total em cima do Bitcoin. Eu até vou explicar o que é o Liquid Bitcoin, né? Que é essa segunda rede. A Liquid Bitcoin é um conjunto de 40 empresas
que eles criaram uma rede alternativa onde você deposita Bitcoin numa dessas empresas e ele te dá o ticket assim, ele te dá um token digital que se chama Liquid Bitcoin, Bitcoin líquido, que significa que você travou aquele teu Bitcoin dentro daquela empresa. Semelhante ao que acontece com o token USDC. Quando você bota dólares lá, você trava e o token USDC é a representação daquele dólar que você deixou no cofre da Circle, certo? Só que o Liquid Bitcoin, ele é em Bitcoin. Então, por exemplo, ele é um papelzinho, é como se fosse um papelzinho digital certificando que você tem Bitcoin dentro de uma empresa. E essa empresa, ela assegura o teu anonimato da tua quantidade de Bitcoins e da tua carteira. Legal. Então, ele te assegura a privacidade. Então, para mim, o Bitcoin não é privativo, não é privado. Mas o Liquid Bitcoin é. E o Liquid Bitcoin nada mais não é o Bitcoin original. Ele é um papelzinho, como se fosse você levou o teu Bitcoin até uma empresa. Essa empresa, que é da Liquid Bitcoin, ele pega e te diz assim, bom, a gente retém os teus Bitcoins, tá? Só que você tem um papelzinho com a gente que representa esses Bitcoins. E você assegura que você é dono desses Bitcoins. Só que ao invés da rede do Bitcoin, ele não vai mostrar, ele vai ocultar o teu saldo. É a mesma coisa que tu vai no banco. Ninguém sabe quanto tem na minha conta bancária. Tu não digita lá, Augusto Bax, conta bancária, Banco do Brasil, por exemplo. Ninguém sabe quanto tem ali dentro. Então, eles fizeram empresas onde também fazem a mesma coisa que um banco. Só que eles aceitam o teu Bitcoin e eles deixam esse teu Bitcoin oculto e privado para você. E aí você pode, no mercado secundário, transacionar esse ticket. Então, por exemplo, eu tenho um Liquid Bitcoin, significa que eu tenho uma representação de que eu tenho um Bitcoin inteiro naquela empresa que oculta os meus saldos, entendeu? Entendi. E aí é um grupo de 40 empresas que se juntou para fazer isso, para fazer um mercado secundário. Entendi. Então, tu transaciona Bitcoin sem custo de taxa, zero mesmo, e tu transaciona porque tu, na verdade, está transacionando a representação do Bitcoin. Só que tu pode facilmente, por exemplo, tu transforma o teu um Bitcoin em um Liquid Bitcoin, certo? Tu vai no mercado secundário e tu transaciona. Quando tu trocar da tua carteira para a carteira de outra pessoa no Liquid Bitcoin, a informação de quantos Bitcoins passou, a velocidade da transação, primeiro, tu não sabe quantos Bitcoins tem ali porque é oculto. E a transação é automática, porque outra pessoa aceita. Só que daí, quando tu quiser sacar de volta, né? Tu quer transformar em Bitcoin nativo mesmo, é só tu solicitar para aquela empresa que chega com aquele ticket e ele saca para você. Entendi. Isso é ótimo, porque isso resolveu o problema do Bitcoin, na minha opinião. Eu fico pensando, às vezes, Augusto e Fábio, quais serviços que a gente tem hoje, por exemplo, cartório. Muitas pessoas falam que pode deixar de existir com esse avanço das criptomoedas. É verdade isso? Quero saber se é verdade. E outros serviços que podem começar a deixar de existir pelo avanço do mercado cripto e desses sistemas, né, envolvendo blockchain. Voltando até para o ponto de Ethereum que a gente falou agora há pouco, uma das características e avanços dessa tecnologia é o que a gente fala dos smart contracts, né, os contratos inteligentes. Acho que em termos de tecnologia é muito possível e deve ser o futuro. Claro que para chegar até lá tem uma onda de mudanças aí de formas das coisas acontecerem, de regulação, de etc., que eu acho que tem um percurso pela frente, mas recentemente mesmo, acho que todos passamos por isso em algum momento. Assim, fui trocar de carro recentemente e esse processo de trocar de carro é sempre um processo meio diferente, assim, né? Sim. Porque tu entrega o carro, mas eles têm que pegar o dinheiro, daí depois fica aquela situação que sempre tem uma zona que ou tu conhece a pessoa e confia, como até foi o meu caso, mas pode não conhecer também, né? Você pode pagar o cara não passa o carro pro teu nome e some, né? Você tem que estar junto ali, né? Exato. E é um tipo de tecnologia que define alguns parâmetros e premissas que, assim, se as coisas atendendo aquilo, a tecnologia vai garantir, então, essa troca de valores e de bens ali também. Esse é um exemplo do carro, tem diversos outros casos de usos que a rede Ethereum também ela acaba possibilitando. Então, acho que sim, tem muito para avançar dentro disso, pode falar de imóveis também, outras situações parecidas, mas acho que tem uma curva de adoção, de mudanças de hábitos, de regulação e eu acho que tem um caminho pela frente. Você pensa em outros serviços que podem sumir, Augusto? Fora, por exemplo, cartório? Vai sumir vários aí. Acho que em intervalo aí de 10, 20 anos é bem possível que cartórios deixem de existir e que o empréstimo bancário deixe de existir, porque eu acho que a gente vai sempre fazer o
o acesso ao crédito vai ser sempre com bancos digitais, como acontece com a Aave, né? Então, a Aave, por exemplo, tu trava o teu Bitcoin, teu Ethereum ali, e tu pega até 80% do valor que tu travou ali como empréstimo, né? Tu consegue fazer isso. Eu acho que isso tudo eu acho que os bancos vão todos ficar extremamente digitais, não vai ter mais saque, então não vai ter mais aquela fila de sacar dinheiro, não vai existir mais cartório também, porque tudo em contrato inteligente ele vai fazer com que seja automaticamente realizado a operação de tu fazer, é só tu precisar... O contrato, só para o pessoal entender o que é o contrato inteligente, né? Porque é uma coisa um pouco complexa para a maioria das pessoas, mas o contrato inteligente nada mais é do que a máquina de refrigerante. Sabe a máquina de refrigerante? Sim. O contrato da máquina de refrigerante, o contrato inteligente de uma máquina de refrigerante é o seguinte: você bota uma moeda, bota R$5 e aí você seleciona para a máquina soltar o produto da máquina de refrigerante. Então, você tem uma Coca-Cola lá de R$5, você simplesmente digita, ó, eu quero o item 1. Aí o item 1 começa a rodar, cai a lata. Então, o contrato inteligente nada mais é do que um contrato auto-executável, né? Como na máquina de refrigerante, quando tu clica, tu bota o saldo e tu clica no refrigerante que tu quer, ele vai sair automaticamente da máquina. Então, a mesma coisa, quando tu for comprar um carro, tu já vai fazer o financiamento diretamente com o contrato inteligente. Tu vai construir o contrato inteligente ali com a operação. Fez a operação, ele verificou que você vai conseguir potencialmente pagar essa dívida no futuro. Tudo isso à base de inteligência artificial, analisando todos os teus dados, do Serasa e etc. E ele já vai executar automaticamente para você se vai liberar para você o crédito ou não. Talvez até dentro do Drex dê para fazer isso, né? Futuramente. Sim, exatamente. Eu acho que até o governo tem, propostas para isso, né? Para fazer contratos inteligentes dentro do Drex. Eu acho que tem, mas até me ocorreu até um exemplo de como essa mudança, às vezes a gente acha que ela vai demorar e às vezes ela pode ser muito rápida também. Sim. Um exemplo de como essa mudança pode ser rápida, eu estava me lembrando do exemplo do JP Morgan, maior banco do mundo nos Estados Unidos. O CEO, Jamie Dimon, que é um cara que foi sempre muito contrário a cripto, e nessa onda agora também de avanço, que a gente falei bastante de avanço regulatório, e numa perspectiva também de que, assim, putz, está todo mundo se mexendo aqui no mercado e começando a oferecer soluções atraentes relacionadas a cripto para sua base de usuários. E num intervalo relativamente curto de tempo também a gente vê uma mudança bem clara de postura do JP Morgan para trazer mais cripto para a oferta de produto para os seus usuários. Alguns exemplos disso assim também. Hoje, se um cliente do JP Morgan tem um ETF em Bitcoin, ele já pode usar esse ETF em garantia para empréstimo também. Então, imagina que isso começa a ampliar também os casos de uso e incentiva a adoção também da tecnologia. A gente mesmo fez uma parceria da Coinbase com o JP Morgan também relacionada ao programa de cartão de crédito deles também. E então, muitas vezes, essa mudança que parece tão distante tem mecanismos assim, dentro de um contexto que acaba acelerando também essa adoção. Uma pergunta que sempre fica na minha cabeça, né? Você citou o Warren Buffett. Tanto o Warren Buffett como o sócio dele, que faleceu agora há pouco, né? O Charlie Munger. Eles são totalmente contra cripto, né? E a gente tem o Luiz Barça aqui no Brasil também, que é totalmente contra. É isso que eu queria entender com vocês. É a questão da idade, falta de confiança Porque eles sempre bateram muito contra, né? Só que assim, o Bitcoin continuou, mesmo ele falando mal, o Bitcoin veio valorizando. E aí muitos especialistas falam, em vez de reclamar, era melhor você ter surfado o hype e ter transformado o teu patrimônio, até teu fundo e tudo mais, né? Vocês acham que realmente o que pega ali é a idade mesmo? Sim. Eu acredito que sim, porque por que tu vai... Assim, eles já têm uma carreira que eles não precisam provar mais nada pra ninguém. Eles também não precisam perder o tempo da vida deles, tipo, pra ler um livro sobre Bitcoin. O que eles vão ganhar com isso? Por que vai mudar o jogo que pra eles já funciona muito bem, né? Então é a questão simplesmente de não ter vontade de entender o que é, porque o cara já tá muito mais tranquilo, já... Ele não vai quebrar a cabeça, entende? Pra tentar entender um processo novo, uma tecnologia nova. Sim. Pra começar a investir. A filha do Barzi, tu já entrevistou ela? Já, várias vezes. A Luísa. Ela é pró-Bitcoin ou contra Bitcoin? Não, contra. Ela é contra, mas ela é contra por mais influência do pai dele. Sim. Ela segue a ferro e fogo a estratégia do pai. Exatamente. Então, por isso, ela não quer que nada externo atrapalhe aquilo que já funciona muito bem pra eles. Ah, sim, com certeza. E a gente tem que lembrar que o Luiz Barsi também já tem pelo menos R$1 bilhão em bolsa, né? Cara, o que ele recebe de dividendos. Mas eu acredito Talvez nem faça sentido ficar se arriscando. Eu acredito que ela, acreditando ou não,
confiando ou não, em 20 anos ela vai usar já a cripto. Ou será que, ô Luiz, será que você tem um pouquinho de Bitcoin? Na verdade, eu ela vou vai mandar usar mensagem pra ela. ações, ela vai comprar ações em cripto, em blockchain, porque é o que vai acontecer. Ela vai usar... Indiretamente. Mesmo nas ferramentas que ela já utiliza, ela já vai estar utilizando diretamente o mercado cripto sem ela saber. A Luísa é gente finíssima. Tem algumas teorias também que falam de ação, como mudanças de gerações acabam sendo promotoras aí, de adoção de tecnologia. Mesmo que a gente fala assim, daqui a pouco, uma expectativa de que os bancos centrais do mundo vão começar a incorporar mais e mais Bitcoin, por exemplo, como parte da sua estratégia ali de proteção, além de dólar, além de ouro, além de outros ativos. Eu acho que é uma tendência, mas que eventualmente a gente deu o exemplo aí do Warren Buffett, né, também de estar tendo uma resistência para adotar. Mas eu vou falar uma parada que o pessoal não sabe. Os sobrinhos da Louise Barzi, que são quase da mesma idade dela, são meus fãs. É? Sim, a gente se viu e tirou foto ainda num evento da XP lá em São Paulo e eles usam Bitcoin. E eles participam de grupos do Telegram de cripto. Então tem alguns Barsi que já estão investindo em Bitcoin. Os sobrinhos, podem perguntar pra eles. Eles têm grupo do Telegram com o meu irmão, inclusive. Olha, junto. O seu irmão também fala em cripto? Não, meu irmão não fala em cripto, ele chegou a falar por um tempo em cripto, mas ele não é da mídia, assim, ele não gosta muito de aparecer. E ele... Mas ele é influenciador? Não. Mas ele, por um tempo, criou alguns conteúdos no meu canal, assim, né? O Jerônimo. E ele ficou rico com a Cardano na época que eu convenci ele a comprar Cardano. Porque na época que eu convenci ele a comprar Cardano, ele ganhava em dólar porque ele morava na Austrália e ele ganhava muito mais dinheiro que eu. Então ele enriqueceu com a Cardano também. Ah, tá aposentado já também. Igual, Ele tá quase igual ao Augusto já. O Fábio e Augusto, eu entrevistei há uns meses atrás, inclusive o Caio Vicentino, que acho que é teu amigo o Caião, também. um abraço pro Caião. E o Fausto Botelho também, que manja muito de cripto. Um abraço pro Fausto. E o Fausto, ele falou assim, André, eu aposto com você uma coisa. O Trump tá criando essa reserva estratégica de Bitcoin e ele pode quitar essa dívida dos Estados Unidos com essa estratégia dele. E aí eu quero entender de vocês, qual é o caminho que o governo americano está seguindo para essa linha de estratégia? E vamos pegar um concorrente dos Estados Unidos, que é a China. Como é que está a China nesse contexto todo? Sim. Bom, falando que essa construção e também, eu acho que primeiro que é um passo bem importante começar a ver se um governo americano começar a estar falando de ter uma parte das suas reservas em Bitcoin. Eu acho que isso acende um gatilho também aí para diversas outras discussões, mesmo aqui no Brasil a gente já viu uma discussão em congresso sobre isso, e outros países também, nesse momento a gente tem visto também o próprio objetivo do Trump também de desvalorização do dólar, de outros de bancos centrais pelo mundo também querendo achar outras maneiras aí de se proteger. Não acho que é uma mudança que acontece de uma hora para outra, assim também. Eu acho que a gente está falando também, mesmo os grandes investidores aí, se a gente está falando das grandes instituições que realmente movem o mercado em alguns momentos, eles não fazem tudo um aporte num momento só. Mas eu acho que ela acaba dando um caminho para uma construção mais a médio prazo, que eu acho que é mais um elemento quando a gente olha esses grandes pools de dinheiro do mundo, que nos dá cada vez essa crença aí quando a gente está falando aí do 1 milhão do Bitcoin valendo $1 milhão. Tem gente que fala mais do que isso, mas para chegar nesses grandes números, acho que tem que ter uma crença de que não precisa ser uma parte do investimento desses grandes fundos, bancos centrais, fundos soberanos, começam a entrar dentro disso. Eu acho que essa é um pouco da lógica que a gente acredita assim também, que em algum momento um valor pequeno do governo americano ou do governo chinês, ou do governo brasileiro, vão começar a somar e fazer diferença dentro desse pool de liquidez global do Bitcoin. Concordo exatamente com o que ele falou e ainda, assim, eu acho que nenhuma revolução financeira acontece sem um grande crash, então eu estou muito mais acreditando que vai ter um crash. Depois dessa desalavancagem, acho que vai ter uma reestruturação total e aí sim, depois que o dólar perder bastante valor, acho que as coisas vão ser reestruturadas para esse caminho aí de uma nova ordem global. Eu acredito muito nisso. Como é que tá a China nesse contexto, Fábio? Confesso que a China é um mercado que eu particularmente acompanho menos. Assim, a gente hoje não tem uma participação, uma operação dentro da China. Então não é um mercado que eu vou te falar exatamente como é que eles estão atuando. O que a gente vê que tem acho que esse movimento
utilização do Bitcoin como reserva, acho que aí ele tem sido, mas eu não tenho assim, um acompanhamento muito mais preciso. Não sei se o Augusto... Eu acompanho a China, assim, eu acho que a China é muito mais organizada que os Estados Unidos, muito mais preparada também para dominar, assim, a economia nos próximos 20 anos. Aí a mesma coisa que a Índia, né? Porque eles têm... A Índia tá voando, né? Principalmente a Índia. A Índia acho que vai ser o maior crescimento econômico dos próximos 30 anos, assim, acho que a Índia tá muito forte. Cara, porque a Índia nunca teve aquela restrição de... O problema da China é que ela teve aquela restrição de criação de filhos, né? De você, por família, não poder mais do que... Aquilo ali parou eles, o crescimento deles, e estagnou o crescimento deles, que eles estão agora numa curva que eles já estão autorizando a ter mais de 2, 3 filhos de novo para poder... Porque isso no futuro, na economia, reflete muito negativamente. Porque agora muitos chineses não querem ter filho nem a pau. Entendeu? E a Índia, pelo contrário, a Índia manteve aquela desorganização, aquela bagunça que eles têm, né? Mas eles fazem 9 filhos por família. Então, tipo, dá pra ver que esse é o caminho do futuro. Cara, pra mim o caminho do futuro é o seguinte, né? Estado Islâmico por tudo que é lado, na Europa inteira, eles estão dominando todos os territórios, assim. Acho que em 30, 40 anos, eu acho que tu vai ver mais muçulmanos na Europa do que cristãos, cara, na minha opinião, tá? Por causa do crescimento populacional. E tu vai ver a Índia extremamente forte. Eu acho que a Índia vai ser talvez a segunda maior economia do mundo nos próximos 30 anos. E a China, muito mais organizada que os Estados Unidos, não teve o problema da agenda woke, que isso acabou mais ainda com a cultura de você procriar, porque você empurrou uma cultura para fazer com que tenha a destruição da família e a multiplicação de pessoas. Então, se você tem uma flexibilização da cultura woke, que acabou, né? Que isso empurrou, para mim, a China ela vai tentar ou vai possivelmente se tornar a primeira colocada da economia em alguns anos, em 30, 40 anos, talvez. E a Índia talvez vai ultrapassar a própria China hoje, entendeu? E os Estados Unidos tem que ver. Vamos ver se eles vão usar o poder de fogo deles através literalmente da militarização e da exacerbada para continuar o domínio territorial. A China vem crescendo muito. Mas dá para ver claramente que os Estados Unidos vai tentar manter-se em cima usando poder de fogo e a China vai tentar se manter, vai tentar ultrapassar os Estados Unidos por organização. Questão de tecnologia, eu acredito... Bom, não sei, mas a China vem se aproximando bastante dos Estados Unidos, né? Eles são muito bons em copiar também. Mas tu consegue imaginar, tipo, o nosso planeta... Se a gente estivesse gravando o podcast no ano 3000, o que tu acha que vai acontecer? Putz, cara, a China tá crescendo muito rápido, assim. Eu acho que a Índia vai ser dominante. Por causa porque o Brasil podia ter se inspirado na Índia, né, cara? A gente ficou pra trás porque... Uma besteira. O Brasil tem uma potência... Poderia ser uma potência mundial muito grande, mas a gente não consegue ir pra frente. A gente não consegue... E a gente vê a Índia, que era um país relativamente bem pobre, né? E voando. A China também. A China também era um país... extremamente pobre, né? Mas eu quero fazer com vocês o nosso ping-pong. O Augusto já conhece, o Fábio vai conhecer hoje, que eu vou fazer algumas perguntas aqui e vocês vão colocar quais são as preferências de vocês, tá? Antes de mais nada, eu peço licença para os nossos convidados para falar dos nossos parceiros de hoje, que é a Coinbase. Nós estamos falando bastante hoje da Coinbase. Estamos recebendo aqui o Fábio, que é CEO aqui da Coinbase também, né? A gente convida vocês a conhecer. Eles estão com uma promoção muito legal. A gente falou bastante da USDC aqui, que é uma moeda parada em dólar. Vocês me perguntam muito, André, como é que eu faço para investir em dólar? Uma possibilidade é através do USDC. Olha, o Augusto investe todo o salário dele praticamente em USDC, faz os pagamentos deles. E legal, que lá na Coinbase você pode deixar o seu dinheiro, eles estão com uma campanha bacana, que vai te pagar 10% ao ano, só de você deixar sua USDC parada lá, tá? E a abertura de conta é gratuita. Abra a conta pelo QR Code que tá aqui, ou pelo link que tá aqui embaixo na descrição, que também tem um outro prêmio para você. Você abriu tua conta, mandou teus documentos, validou tudo bonitinho, você comprou R$10 em qualquer criptomoeda, em até 48 horas a Coinbase deposita mais R$20 para você como uma bonificação para você conhecer a plataforma. Aproveite para comprar ali o Bitcoin todo mês, vá juntando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, porque a gente está vendo aqui que tem grande possibilidade de valorização nos próximos anos. E também o site Investidor 10, que é o melhor site hoje do Brasil para você fazer os seus estudos de ações, fundos imobiliários, ETFs. Vou deixar aqui o QR Code para você também e o link aqui na descrição. Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso ping-pong de hoje, tá certo? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês podem decidir quem vai responder primeiro. Empresas aqui, né? Qual empresa que vocês hoje, na data de hoje, preferem aí, enfim? MicroStrategy ou Google? Google. Por causa da inteligência artificial.
Eu vou com MicroStrategy pela convicção na tese do Bitcoin. Meta ou Microsoft? Microsoft. Eu vou com Microsoft também. Personalidade. Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Nenhum dos dois. Elon Musk. Vou ficar meio neutro. Acho que os dois estão fazendo... Admiro muito o trabalho que ambos têm feito. Agora vamos falar de carro. O pessoal gosta muito do nosso podcast. Tesla ou BYD? Eu vou de Tesla. Eu vou de Tesla. Ferrari ou Lamborghini? Ferrari. Criptomoedas. Ethereum ou Solana? Ethereum. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Legal, vocês combinaram bastante aí. Esse foi o nosso ping-pong, ambos não fugiram. Quero agradecer o Fábio estar aqui com a gente hoje, né? E também o Augusto Bax, que já tá aqui conhecido de vocês, cadeira cativa aqui no nosso podcast. Aí eu vou convidar vocês aqui também, eles vão falar aqui os recados finais. Eu moro no banheiro do podcast. Ele é sócio praticamente do Irmãos Dias Podcast. Quero convidar vocês para conhecer, pessoal. Nós estamos aqui em outro estúdio, vocês perceberam, não é o estúdio do Irmãos Dias Podcast. Eu vim aqui encher o saco do Augusto hoje aqui em Florianópolis. Mas é o estúdio mais bonito que já foi, né? É o estúdio mais bonito, mais Peaky Blinders que eu conheço do Brasil. O aluguel é 20 mil reais, depois tu deixa ali na... Pode pagar em Bitcoin, Deixa né? em Tetra ali pra nós. Ali. Pode pagar em Bitcoin. Vão lá conhecer o Sala Secreta Podcast, pessoal. Saiam daqui, já vai lá se inscrever no Sala Secreta Podcast, que o Augusto faz toda semana também, né? Muito legal, para vocês terem mais proximidade aqui com o Augusto também, que é um podcast que tá começando no YouTube e faz sentido vocês aqui do Irmãos Dias Podcast ir lá conhecer. Mais recados finais aqui, Fábio e Augusto Bax. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Assim, cara, o recado que eu dou é assim, se você nunca se aventurou no mercado cripto, abre conta aí na Coinbase, tem o link aí na descrição, QR Code e tudo. Abre e tem a experiência de você ter a liberdade com o seu próprio capital e comece a transformar o seu parte do seu dinheiro em Bitcoin para tua futura geração e parte em USDC para você ter a experiência de ter a liquidez, né? Um você vai focar em rentabilidade, longo prazo, e outro liquidez de uso dia a dia e você vai ver o que é liberdade com o teu capital. A gente está naquele momento em que, essa semana mesmo aí também, o tio liga perguntando que quero saber mais sobre essa tecnologia, me explica aí. Então, acho que a melhor maneira de começar nisso é com pouca coisa. Coloca o que for o mínimo para você, Exato. pode botar tanto, pode ser R$10, R$100, só para entender como é que funciona e tendo assim esse compromisso inicial, começar a estudar mais, conhecer mais sobre o tema. Eu acho que a partir daí, acho que a jornada é muito legal e eu acho que esse seria o meu recado final, estimular para estudar um pouquinho mais e praticar um pouquinho com um valor pequeno. Legal, Fábio, Augusto. Eu também quero falar algo no final aqui para vocês, inclusive. O que me motiva muito nesse mercado de criptomoeda é as pessoas me reconhecem do podcast, claro, na rua, e às vezes vêm me fazer algumas perguntas. E os mais jovens, eu tô falando de jovens assim, de 15, 14, 15, 16 anos, até filhos de amigo, eles não me perguntam de ações, eles me perguntam de criptomoeda. Legal. Então essa geração nova que tá chegando, não sei se é a geração Z ou se já mudou, eles estão muito espertos e curiosos em relação a criptomoedas. Então a gente vai receber uma onda de uma grande onda de novos jovens aí investindo numa tecnologia nova que são as criptomoedas. Mas é isso aí, pessoal. Tivemos aqui hoje o Fábio, CEO da Coinbase. Tivemos aqui o Augusto Bax, também um dos maiores influenciadores do Brasil. Tá certo? Quero agradecer você. Não esqueça, né? Se você não tá inscrito, já somos quase 1.200.000 inscritos no canal. Já aproveita, confere se você está inscrito aí. Ative o sininho para você ficar ligado em todas as notificações. Toda semana um convidado mais que especial aqui para você. Um grande abraço e até a próxima.